Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar do sul do Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos humanos, dentre eles, né, o povoamento do sul do Brasil, né, e a posterior emigração, né, de sulistas para as regiões de fronteira agropecuária. Para isso, a gente tem que voltar no tempo, né? Lembrem-se da localização do sul, numa região mais fria do território brasileiro, né? E lembrem-se que hoje, né, ele faz fronteira aqui com o Uruguai, com a Argentina e com o Paraguai, né? Mas, né, por muito tempo não existia, né, esses países. Na verdade, existia Portugal e Espanha e se o mapa era português, a linha do Tratado de Tordesilhas era uma. Se o mapa era espanhol, a linha do Tratado de Tordesilhas ela era outra, né? E acho que vocês se lembram, quem assistiu às aulas sobre região norte, eu falei, né, que os portugueses eles acabaram controlando aqui a foz do rio Amazonas. Isso acabou sendo benéfico para eles porque permitiu, né, a ocupação, a colonização aqui do interior do que seria a região norte. Mas no caso do sul do Brasil, né, os portugueses não tinham acesso à foz do Rio da Prata. E aí quem tinha acesso eram os espanhóis. E eu acho esse mapa muito legal, que dá para ver a diferença, ó, jesuítas portugueses e jesuítas da Espanha, né? Ó, as missões espanholas vão estar aqui nessa área de fronteira, né? Inclusive, quando os bandeirantes paulistas foram atacar as missões, eles foram atacar as missões de Portugal, né? Desculpa, as missões espanholas e não as missões portuguesas. Deixei aqui uma dica de filme muito legal chamado A Missão, né? Bem, também, se a gente vai pensar em ocupação do sul do Brasil, as características de relevo, elas são importantes. Eu vou dividir o sul em duas regiões. Uma delas é a chamada Campanha Gaúcha, que vai pegar aqui esse relevo de planície, onde tem a vegetação de campos, né? E a outra é a região serrana do Planalto, né, das serras gaúchas catarinenses, tá? Região onde tinha a mata de araucárias, né? Mas, né, vamos falar do sul aí. Quem vivia no sul antes de chegar português, antes de chegar espanhol, né? Os caras que moravam ali, pelo menos na parte do sul, que era do Brasil, eram os charruas e os minuanos, né? Duas comunidades indígenas bem interessantes. Os charruas, né? Quando os portugueses, espanhóis vieram, eles trouxeram o cavalo para a América. Ali na região dos Pampas, né, havia cavalos selvagens e bois selvagens, né, porque alguns desses animais eles escapavam e ficavam vivendo ali no mato, se reproduzindo, né, e os índios charruas aprenderam a montar esses cavalos selvagens. Eles montavam no pelo, né, e eram hábeis cavaleiros. A fama deles como guerreiros era muito grande. E havia também, né, os índios minuanos, né? Minuano hoje é o nome de um vento que vai cortar ali o sul do Brasil, tá? Mas também, né, esses minuanos eram indígenas aí muito importantes e interessantes porque eles usavam a erva mate, né? Olha aqui os índiozinhos, né, bebendo erva mate num porongo, uma cuia. E aí, né, esses índios, em um determinado momento, eles se miscigenaram com o homem ibérico, né? E dessa miscigenação surgiu o que a gente chama de gaúcho, tá?
Mas aqui, ibérico, porque assim, né, teve colonização na Argentina, né, no Uruguai por espanhóis, né, e aqui por portugueses, né. Só que não eram bem portugueses. Na verdade, né, os portugueses que foram colonizar a campanha gaúcha eram os açorianos, né? Eles vieram dos Açores. Só para vocês terem uma ideia aí de localização, aqui, ó, tá a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Os Açores são ilhas que ficam mais ou menos nessa região aqui, ó. São essas ilhazinhas aqui descobertas pelos portugueses, ó. Mas Açores é bem longe de Portugal, só para vocês terem uma ideia, em linha reta seriam 1.500 quilômetros, né? E por que trouxeram aí os açorianos? Na época, né, que o governo português queria ocupar essa região, né, para evitar que os espanhóis ocupassem, também, né, tinha descoberto aqui minas de ouro em Minas Gerais. Então, os portugueses de Portugal só queriam ir para a mineração de ouro, né? Eles não queriam lutar contra espanhóis e índios no sul do Brasil. E aí o governo de Portugal, né, mandou ali eu posso dizer, né, para essas ilhas um enviado. Esse enviado, né, ia lá nas missas no domingo, que estava todo mundo reunido nas igrejas, e falava: ó, açorianos, governo português, o rei de Portugal precisa de vocês. A gente está oferecendo terras para vocês lá no Brasil, né? Na verdade, assim, era uma terra que ninguém sabia se era de Portugal ou da Espanha, mas o rei já estava dando, né, como se fosse para justamente, como se fosse dele, para justamente garantir a posse dessas terras, né, para Portugal. E aí, né, o pessoal ali que mais se empolgou com isso foram jovens açorianos, né? E aí esses jovens, né, na época da idade de vocês, meus alunos ali com 15, 16, 17 anos, né, falaram: pô, se a gente casar, a gente ganha a terra em dobro, né? E aí esses açorianos, né, escolheram ali o seu crush, né? E numa primeira leva vieram 50 casais de açorianos. Esses casais vão sair dos Açores, né? E vieram até o Rio Grande do Sul, né? Uma viagem aí de 3 meses de caravela, né? Casaizinhos recém-casados, né? Muitos hormônios aí à flor da pele. E aí esses casais chegam aqui no Brasil, né? E vão deixar a cidade onde eles chegaram mais feliz, né? Eles chegaram a Porto dos Casais, né? Que hoje se chama Porto Alegre, né? Também 50 casais, né? Não é para pouca gente. E aí esses 50 casais, eles receberam do governo português, né? Pelo menos o que foi prometido era dinheiro, passagem, armas, sementes, né? Receberam algumas coisinhas dessas, não receberam tudo o que foi prometido. Saíram de Porto Alegre e tinham que ocupar ali, né, a região mais a oeste, né? O objetivo era chegar na campanha, tá? Mas não, como vocês podem ver aqui, né, não aconteceu. Mas de qualquer forma, esses. Opa, eu já estou mudando aqui. Esses açorianos, né? Eles chegaram, tiveram que lutar com os índios, perdia a esposa perdia marido, casava com índio, casava com a índia, né? Foi havendo ali uma mistura, uma miscigenação. E dessa miscigenação desses açorianos, né, com os indígenas que viviam ali no lugar, vai surgir o gaúcho, né? O gaúcho, como vocês podem ver, né, tem o gaúcho argentino, tem o gaúcho uruguaio, né, mas o churrasco, o chimarrão, a calça larga, né, a bombacha, são elementos aí bem típicos. Isso é importante também, porque assim, a vida desses caras não foi fácil, eles tinham que lutar contra todo mundo. Eles derramaram muito sangue, né, para manter essa região como parte do Brasil.
Isso ajuda a gente a entender por que paulista não gosta de gaúcho, faz piadinha, faz bullying, e ao mesmo tempo, por que os gaúchos são tão politizados, assertivos? Acho que o Brasil meio que ignora eles, né? Em vários momentos na história do sul do Brasil, teve rebeliões até que levaram até uma quase secessão, né? A separação aí de um pedaço do território, como foi a rebelião Farroupilha. Bem, já no século XIX, os açorianos, tá? Foi século 16, 17, aliás, século 17 e 18. A região serrana, ela foi colonizada um pouquinho mais para frente. E aí, a ideia era atrair europeus que queriam viver num lugar mais frio aqui do Brasil, né? E o objetivo, eu tenho que falar isso, tá? Porque faz parte da história, tá? Mas a gente acreditou numa coisa chamada branqueamento, né? Que tipo, o brasileiro é inferior porque ele é fruto da mistura com o indígena, com o negro, que seriam povos inferiores. E aí, né, trazer europeus para branquear a situação parecia ser uma boa ideia, né? De qualquer forma, né, hoje a gente sabe que isso é absurdo, tá? Mas houve, né, um incentivo do governo distribuindo terras, facilitando a chegada de pessoas, né, para branquear a população brasileira e formar também, né, toda uma classe de trabalhadores livres, produtores de bens de consumo, pequenos industriais, serviços locais, né? Esses imigrantes, eles vieram da Itália, da Alemanha, né, de lugares onde tinha guerra, tinha conflito, onde desperdiçar comida, né, era algo impensável. E aqui no Brasil eles continuaram mantendo suas práticas. Isso acabou dando origem, né, à indústria de embutidos, né, salame, mortadela, presunto, né, são os embutidos ali para linguiça, salsicha, para aproveitar tudo, né, da carne do animal. Além disso, né, quando a gente anda, né, 150 anos para frente aí da ocupação da região serrana, essas propriedades que o governo tinha distribuído, ao longo do tempo elas foram sendo divididas. Tipo, o pai morria, ficava para os filhos, né? Os filhos morriam, deixavam para os netos, e aí a propriedade ia ficando cada vez menor. Essa região, ela então tem passado por um processo de minifundização, né? Um processo de formação de minifúndios. As propriedades vão ficando cada vez mais pequenininhas, né? E isso, no tempo recente, acabou, né, impulsionando a emigração, a saída de pessoas. Aqui são os lugares, né, da região mais alta serrana, onde os europeus, né, se instalaram. Então a gente teve, né, italianos e alemães no Rio Grande do Sul, alemães e italianos, alemães e, aliás, alemães aqui, italianos, tá certo, em Santa Catarina também, eslavos no Paraná, no leste europeu, e mais recente, já no século XX, né, japoneses também no norte do Paraná, tá? Aqui são os alemães, né, o mapa, ó, das colônias alemãs no sul do Brasil, né? Tem todas umas teorias que falam que durante a Segunda Guerra Mundial havia a pretensão de formar uma Alemanha austral, usando um pedaço desse território aqui, mas enfim, né? Não aconteceu nada disso. Aqui o que eles ganhavam, os incentivos para vir, né? Quando a gente pensa em Oktoberfest, a gente pensa nesses alemães, né? Ou nos descendentes deles. Italianos, né? Que se dedicaram também à vinicultura, à produção de vinhos, né? E os eslavos, né? Então, assim, esse homem que é o gaúcho, né? Ele é fruto de uma mistura, né? Essa mistura primeiro foi entre os portugueses e os indígenas e depois dentre todos esses povos, né? Aliás, o gaúcho é só no Rio Grande do Sul, tá? Então é só entre depois, né, mais recente, italianos e alemães. Bem, aqui são os japoneses, né? Os japoneses foram para o Paraná na expansão, né, do café.
a partir ali, ó, da década de 1900, 1950, né, e depois os japoneses também foram se dedicar aos hortifruti granjeiros. Bem, lembra que eu falei, né, da minifundização? As propriedades agrícolas ficaram pequenas, então muitos sulistas começaram a vender suas propriedades e procurar, né, fazendas maiores, né, em outros lugares. Num primeiro momento, eles faziam isso dentro da própria região sul. Num segundo momento, sulistas começaram a ir para o centro-oeste, para a região norte, até para o nordeste do Brasil. Tá? Aqui é o mapa de expansão da fronteira agrícola e essa expansão ela vem sendo feita, né, principalmente por sulistas. Aqui ó, só uma curiosidade, né, o mapa de população que nasceu no Rio Grande do Sul, né, mas que reside em outro estado. Ó. Paraná e Santa Catarina são os lugares que mais têm gaúchos, mas também, né, o Rio Grande do Sul e São Paulo são estados com elevado número de gaúchos. Onde os gaúchos vão, né, eles fundam os CTGs, né, os Centros de Tradição Gaúcha, como esse aqui da foto, né, onde tem muita festa, dança, muita alegria. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.